E aí, boa noite pra geral. Espero que esteja tudo na paz do tal João de Santo Cristo. No vídeo de hoje, vou analisar os capítulos 31 até 32 de Jujutsu Kaisen. Dito isso, vamos ao primeiro capítulo. Para começar, temos uma capa colorida que não entendi muito bem. O desenho é massa, muito bem feito. Meus parabéns. Continue assim. Agora, a minha questão mesmo é sobre essa resenha sobre uma caveira que acende com sede de sangue. Em que momento veremos uma caveira? Enfim, próxima parte. E o retorno traz o Mahito de joelhos para mamar. Para sua infelicidade, o Sukuna agora pode atacar ele, sem precisar assumir o controle sobre o corpo. Imagino que tem alguma ligação com a alma, mas fica nessa região nebulosa do subentendido. Curiosamente, não é explicado explicitamente. Enfim, enquanto o Mahito ajoelha, o Itadori congela no tempo. O que faz todo sentido. E a marcação do tempo exata da sua paralisação é muito boa. Completamente desnecessário, porém, muito bom. Essa paralisia do Itadori deu tempo para o Mahito perceber que nem sempre o ditado se faz presente, então assume o controle da situação e inflou o corpo. Nessa cena, tem uma coisa que me incomoda. Para mim, o Mahito deveria ter ficado calado, zero pensamento, só o corpo inflando e já corta para o Itadori. A ideia dessa cena é nos levar a pensar que o Mahito vai se explodir, mesmo que isso não faça muito sentido. Pensando de forma lógica ao analisar as ações do Mahito, tudo leva a crer que o espírito não se importa de morrer, no entanto, ele não se importa de morrer se isso é necessário para libertar o Sukuna. E nesse momento a sua autoexplosão não teria esse valor, na verdade, não teria valor nenhum. Dificilmente o Nanami iria morrer aqui e nem é por causa de roteiro. O Mahito está sem energia, seja lá como isso é possível. Realmente não entendo como uma energia convertida a partir de pensamentos negativos poderia ser drenada ao zero ou próximo disso. Dito isso, o Mahito infla o corpo e o Itadori, que não conhece nada sobre magia, corre para cima sem avaliar o que o Mahito estaria fazendo. Ele basicamente correu para cima de uma bomba. Porém, isso porque ele aprendeu o termo sede de sangue e entrou em frenesi. Não esperava menos de uma mula como essa. Se pelo menos ele fizesse esse tipo de loucura usando o Sukuna como garantia, seria bem melhor. O pensamento é simples, o Sukuna quer ficar vivo, logo ele não vai permitir que eu morra. Então vou garantir que o Mahito morra, porque se explodir, isso não me afetará. Infelizmente, isso não faz parte do Itadori, nem como garantia, nem como preocupação. Muito bem, punho divergente no Mahito inflado. Nessa página dupla, temos o Nanami num quadro minúsculo reagindo a algo. A construção da cena é muito boa porque não tem como imaginar outra coisa que não seja o Nanami percebendo que o Itadori conseguiu, ele vai exorcizar o Mahito ou chegar muito perto disso. E quando a página passa e vemos ele correndo atrás de uma rola, tudo fica explicado. Uma cena bem melhor que a do Mahito pensando, vou reunir cada gota do meu poder, induzindo a gente a pensar na autoexplosão. Me engana, mas pelo menos finge que não está me enganando. Bom, Mahito foge, óbvio. Até esse momento, ele era parcialmente inteligente, muito maldoso e, acima de tudo, sabia quando desistir. Infelizmente, esse Mahito não existe mais. A inteligência que já não era grandes coisas vai chegar próximo do zero e a maldade dele vai se resumir a momentos específicos. Dito isso, Mahito foge e o Itadori finalmente recebe o ok da produção para entregar a luta. O Nanami desiste de perseguir o Mahito para ficar com o Itadori, mesmo o espírito estando no seu momento mais vulnerável e o garoto estando, de certa forma, seguro. Enquanto isso, o Mahito corre um pouco e decide parar em algum lugar no sistema de drenagem de água. Até parece saber que ninguém vai persegui-lo. É com essa confiança que ele parou para pensar na vida e avaliar o futuro. Ele faz um comentário interessante sobre a alma do Sukuna. No entanto, como muita coisa em Jujutsu segue a linha do, ou você nasce ou não tem, vou supor que a alma fodona do Sukuna é algo que nasceu com ele. Talvez uma alma possa ser fortalecida, mas aí, você tem que nascer com a habilidade de fortalecer a alma. Enfim, depois do elogio para o Sukuna, temos a mentira do capítulo. O Mahito tem a cara de pau de dizer, diferente do corpo, posso destruir a alma sempre que quiser. E ele não pode. Isso é a mais pura mentira. Se o espírito fosse capaz de distinguir entre as almas, jamais teria ofendido o Sukuna.
Ele não tem como matar a alma do Itadori, para isso ele teria que isolar ela do corpo. Ou seja, vem aí uma nova habilidade do Mahito. A capacidade de isolar a alma do corpo no estilo do Doutor Estranho. Seria muito bom, mas, não vou ser babaca. Não aposte nisso, é golpe. Dito isso, que seria uma boa solução seria. Enfim, agora vem a conclusão do capítulo/arco. Muito bem, a parte final começa com o Itadori que está no necrotério da escola, sabe-se lá por quê. Talvez tenha ido velar o Junpei ou foi ficar olhando para os sacos dos humanos transfigurados que ele derrubou na escola. Definitivamente, o melhor local para se estar. O Nanami chegou depois, já elogiando o Itadori por tê-lo salvado, informação que deixa o Itadori surpreso. Infelizmente, ele não pulou no domínio do Mahito de propósito. Mas não é estranho que essa mula não pense. Para isso temos o Nanami que explica, o poder do Mahito permite tocar as almas das pessoas e quando ele entrou, Mahito foi forçado a tocar na alma do Sukuna. E o Itadori ainda reforça, eu não troquei de corpo. E isso é completamente ignorado. Fica como se fosse natural, atacar o Mahito sem precisar assumir o controle do corpo é algo que o Rei das Maldições pode fazer, óbvio. É tão óbvio que não existe uma discussão se ele pode fazer contra outras pessoas. Fica subentendido que o Sukuna só pode fazer isso com o Mahito porque o espírito consegue atacar a alma. Não existe discussão sobre a capacidade do Sukuna de ferir o Mahito, não existem discussões nem sobre o porquê o Itadori também consegue. Pelo menos, até onde me lembro, isso não é discutido em momento algum. Tudo se resume ao, porque sim. Inclusive, muito me admira as pessoas chegarem longe nessa história achando que alguém iria conseguir ferir o Sukuna. Enquanto ninguém for capaz de ferir a alma dele, destruir o Sukuna é impossível. E outra, a verdade é que essa habilidade do Itadori nem deveria ser isso tudo. Ele não está atacando a alma intencionalmente, é um efeito colateral. Para ser algo realmente perigoso para um espírito como o Mahito, Itadori deveria ter a intenção, deveria ver e saber o que está fazendo. E acrescento isso, espero que em algum momento ele domine isso, seja capaz de ferir uma alma por querer e não só porque o roteiro exige isso. Bem, seguindo com o drama. Itadori está todo desolado porque teve que fazer algo que não precisava ter feito. E assim, me desculpa, ele podia ter usado a camisa para amarrar os humanos, poderia ter os prendido em uma sala sem janela. Opções ele tinha, poderia até mesmo dar um perdido e voltar até o Nanami para receber ajuda. Escolheu a opção mais fácil porque o roteiro desse mini arco é uma merda. Impressionantemente merda, tão merda que não mostra o Itadori fazendo. Teoricamente, o Itadori nem viu o Nanami sendo capturado, então não faz sentido ele ter pressa em voltar. A ideia deveria ser, Nanami foi capturado, enquanto os humanos transfigurados já estão mortos. Foi isso que a Shoko disse. Nesse caso, a escolha era sobre a lógica. Preciso salvar o Nanami e a desculpa é, já que estão mortos, vou focar em salvar o vivo. E agora, ele deveria estar remoendo as suas ações desnecessárias. Ele poderia estar remoendo que existiam outras possibilidades e se culpando por não ter mantido a calma, o que iria gerar um aprendizado, não importa quão difícil e desesperadora a situação pareça, é preciso manter a calma. Infelizmente, não tem nada disso aqui. Sem falar das oportunidades que são jogadas fora. Junpei não deveria ter morrido dessa forma. O personagem tinha potencial para ser um vilão ou ter morrido na mão do Itadori depois de ter cruzado a linha e eliminado o Playboy. Muito melhor, no final, olha a mensagem linda ou horrorosa que o mangá passa, sabe você que sofre bullying. O seu final é esse, se fudendo até o último segundo de vida. E sabe quem te causou problemas? Com sorte, mas é muita sorte mesmo, talvez morra. Mas vai depender da sorte, porque a escola só vai passar um questionário e acabou-se. Você pode até pensar, pelo menos o playboy que causou os problemas na vida escolar do Junpei ficou com sequelas no braço, mas isso não faz sentido. É só pra fingir que o vilão não saiu ileso das suas maldades. O que não faz sentido, porque a escola de Tóquio, na teoria, tem o dever de tratar todas as vítimas de um incidente envolvendo espíritos amaldiçoados. E o cara é claramente rico e, no mundo, poucas coisas não se compram com dinheiro. Enfim, para resumir, a mensagem desse capítulo é, se você sofre bullying, tome uma atitude. Junpei não fez e olha como ele terminou. Essa é a mensagem, a coisa mais linda desse mundo.
E com isso dito, vamos para o próximo capítulo. Esse capítulo começa mandando bem na capa. O Megumi é qualquer coisa, mas esse estilo de roupa ficou impactante na Nobara. Curiosamente, para mim, a Nobara deveria ser mais assim. Foi apresentada como alguém que curte moda e adora roupas, mas se contenta em usar uma roupa super padrão. Enfim, a capa é isso. Agora o capítulo real. Muito bem, o capítulo 32 retorna no topo de uma montanha vulcânica com várias fontes termais. Jugou está lá apreciando um cachimbo feito com um ser humano, vivendo na paz até que Geto e Mahito chegam. O fim da paz com a chegada da baixa inteligência. Dito isso, a conversa começa lentamente com o Mahito falando sobre como a cura é mais difícil para um espírito, já que os seus corpos são feitos de energia amaldiçoada. É como se o corpo fosse feito de água, ao mesmo tempo que a água é o combustível para os truques. Algo deveras complicado, é verdade, mas é só ficar pensando maldades, desejando, por exemplo, que o Itadori tropece e quebre o mindinho. Alguns pensamentos negativos como esses devem encher a barrinha de energia em minutos. Ou seja, essa lentidão para recuperar energia amaldiçoada não faz sentido de forma nenhuma. Outro ponto é essa questão de corpo físico. Uma oportunidade perdida. Poderíamos ter um esquema onde um espírito pode usar energia positiva para criar um corpo físico. Infelizmente, evolução só existe de um lado. E ainda nessa resenha de coisas que não fazem sentido. O Mahito ter transfigurado o Junpei foi só uma forma porca de proteger o pacto do Sukuna com Itadori. Quebrar uma perna ou arrancar fora faria bem mais sentido. E um detalhe que o Geto pode saber das segundas intenções do Sukuna ou talvez seja uma dica das suas próprias intenções é a sua postura contrária ao Mahito usando reféns para forçar o Itadori a entregar o corpo. Pactos são simples, basta que ambas as partes aceitem o acordo. O problema é o que vai ser usado como oferta. Se o Mahito usa reféns, seria horroroso colocar o Itadori aceitando entregar o corpo sem exigir a morte do Mahito. Claro, isso não poderia acontecer de qualquer forma porque o Sukuna não pode aceitar um segundo acordo, além de que ter 100% do controle sobre o corpo não é vantajoso. Ser um espírito obsessor é muito mais tranquilo, não precisa se preocupar com nada e só precisa esperar o momento certo para agir. E falando de momento certo, aqui era um ótimo momento para explicar e ter coragem. Nada explica esse ódio que os espíritos têm, ao ponto de aceitarem trocar suas vidas, desde que isso permita que os espíritos dominem o mundo. Ou seja, de cara, essa questão é mal explicada de propósito. Os espíritos, ou pelo menos o Jugou, acreditam ser superiores porque se veem como verdadeiros humanos. Em outras palavras, um ser humano puro. O velho papinho de supremacistas, vamos matar os impuros e fazer o mundo melhor. O problema é que o autor não teve a coragem de sustentar isso. Então fica esse problema gigante, de onde vai vir a energia amaldiçoada para continuar dando origem para mais espíritos. Se você acabar com os seres humanos além de acabar com a fonte de energia amaldiçoada, também vai acabar com a fonte de alimento. Apesar de que em tudo que já vi de Jujutsu, se teve 4 espíritos que comeram humanos, isso foi muito. De qualquer forma, temos a fonte de comida e a fonte de nascimento. Uma vez que humanos somem do mundo, espíritos perdem o alimento e perdem o ninho de criação. A não ser que, os espíritos não querem acabar com todos os humanos, o expurgo é só dos fortes para poder escravizar os fracos. Seria interessante, mas o autor não teve coragem de fazer os espíritos verbalizarem isso. Pelo menos não diretamente. Isso fica subentendido. Entretanto, outro problema é o Geto. Porque os espíritos que se consideram superiores e puros tratam tão bem um ser que, na visão deles, é inferior e impuro. Resumidamente, o autor deveria ter a coragem de colocar os espíritos de forma clara, verbalizando o que iriam fazer. O expurgo humano não é total, porque não pode ser. O que eles pretendem é transformar a humanidade em bois, vacas e touros, garantindo a comida e a fonte de nascimento para que, mesmo que morram, um dia possam renascer no novo mundo dominado por espíritos. Infelizmente, faltou coragem para tudo, porque se pensar bem, espíritos são imortais e humanos não. Então assim, o plano do Geto parece bom, mas bom mesmo seria se os espíritos esperassem o Satoru morrer de velhice, ou então, começassem os preparativos agora, levando o caos para o Japão todo, fazendo o país inteiro ter medo e assim, aumentando o surgimento de espíritos.
Infelizmente, faltou coragem para aproveitar esse potencial que os espíritos tinham para ser vilões. Uma pena. E é isso, a parte dos espíritos termina num prenúncio do que virá com o Geto anunciando que vão recuperar os dedos, 6 dedos que a escola de Tóquio tem. E falando em escola de Tóquio, é justamente para lá que vamos. Na escola temos Satoru e Nanami trocando alguns dedos de prosa. Satoru está entediado e Nanami está sem paciência. Aí chega o Itadori e o Satoru o convence a fazer algo idiota. E é isso, 3 páginas que poderiam ser uma. Bom, pelo menos, cheguei na parte final. Muito bem, a parte final começa com a decepção da Nobara, que jurava que iria viajar até Kyoto. Porém, o intercâmbio sempre acontece na casa do último campeão. Nesse caso, Tóquio venceu o último intercâmbio. Aparentemente, o Yuta venceu sozinho. Nessa versão que estou lendo, tem um possível erro de tradução. Aqui diz que o Yuta entrou no intercâmbio antes de dissipar a Rika. Eu acho um pouco estranho, mas não é impossível. No filme, existe um intervalo entre o Yuta mais fraco que o Inumaki para o Yuta fodão do final do filme. Dá pra dizer que nesse meio tempo, com todo mundo sabendo que o Geto iria lançar um ataque em larga escala, as escolas fizeram um intercâmbio em Kyoto. Eu acho esquisito, ou eles confiavam muito que o Geto seria honrado e só lançaria um ataque na data marcada, ou o Geto respeita muito o intercâmbio e marcou a data da batalha para o fim do ano, justamente para que o intercâmbio acontecesse normalmente. De repente, isso era uma dica sobre o próprio Geto do filme. Mas enfim, não vou entregar spoilers. Enfim, me soa esquisito o Yuta participar antes de dissipar a Rika, mas não é impossível de ter acontecido. Tempo para isso tinha. Com isso dito, a Nobara começa a lamentar e amaldiçoar o Yuta ao mesmo tempo que o time Kyoto chega. E a verdade tem que ser dita, se Kyoto dependesse só do estilo, isso seria um massacre. Infelizmente, só estilo não é o suficiente. Dito isso, temos a bruxinha usando um colar-coleira, a Nishimiya, o que faz todo sentido. Aí temos uma máquina, que propositalmente tem informações omitidas e só recebemos o nome, Ultimate Mekamaru. Pois bem, depois temos o personagem que não abre o olho, que se chama Noritoshi Kamo, uma família que, se tiver 2 personagens, é muito. Por fim, temos a Utahine, professora do 2º ano e feiticeira de nível 1. E, por algum motivo, ela se veste como uma sacerdotisa, tem uma cicatriz irada e despreza o Satoru. E dessas 3 informações, só uma será explicada. Obviamente, temos o Todou e Mai também. Um detalhe importante é a Mai demonstrando desgosto ao ouvir o Norotoshi falando sobre o Megumi e como ele é de uma geração talentosa da família Zenin. Eu queria opinar sobre essa fala, mas vou só ignorar. Assim sendo, a trama segue com o Tahine perguntando sobre o idiota e segundos depois o Satoru chega. Aí é uma correria dele entregando presentes e o mais relevante é o presente de Tóquio. Ou deveria ser, mas ninguém se importa com o retorno do Itadori. O que é bem preocupante, não acha? Inclusive, o Itadori não deve nem saber o porquê teve que ficar escondido, né? Não lembro do Satoru explicando isso pra ele. Enfim, Itadori voltou e a pessoa mais surpresa com isso é o diretor de Kyoto, o velho roqueiro. E esse velho é sempre divertido. Ele puto com o Satoru é muito hilário, até parece que ele pode fazer algo. É igual aqueles cachorros que ficam latindo quando o portão está fechado e, quando você abre, a brabeza toda morre. É muito louco pensar que se o Satoru acordasse um dia de mau humor, toda a sociedade de Jujutsu seria eliminada. E digo mais, sem querer colocar minhocas na cabeça de ninguém, mas se ele fizesse isso, o mundo seria bem melhor. Infelizmente, falta determinação para o Gojo, determinação e coragem para ser o deus do novo mundo. Muito bem, para finalizar o vídeo de hoje, deixo a questão no ar. O Megumi estava lá e viu o Itadori morto. Sem dúvida, ele deveria ser o mais surpreso aqui. Então, por que ele não está? Fica essa questão para quem quiser. E com isso dito e feito. Tchau.